Estamos recebendo hoje o professor Gilberto Romeu da Olio, professor Giba. É professor de Educação Física, técnico de futebol e técnico de basquetebol, formado pela Escola Superior de Educação Física de São Carlos. Ele tem também curso internacional de Educação Física, Recreação, Aeróbica, Biodanças, Esportes e Educação Especial. Professor Giba, prazer enorme recebê-lo hoje no programa do Jota. Prazer é todo meu, muito obrigado pela presença. Eu quero também cumprimentar os internautas, dizer que eu me sinto à vontade de estar aqui junto com o meu amigo nesse programa Ponto Shop Web TV e bater um papo informal sobre a minha passagem, minha vida, meu trabalho e tudo aquilo que eu pude fazer pela minha cidade. Inclusive, o trabalho que você realizou foi reconhecido publicamente através de um projeto de decreto legislativo que concedeu a você, por unanimidade, eu me recordo muito bem disso, o título de cidadão benemérito. Isso te enche de orgulho? Claro que sim. Eu fui pego de surpresa também, porque um dos amigos levou o meu currículo para a Câmara Municipal, foi apresentado pelo vereador Catanese, e dias depois, meses depois, eu recebi uma carta dizendo que eu seria agraciado com esse título de cidadão benemérito, e que me deixou realmente muito feliz, muito honrado e muito sensibilizado. Você pode nos mostrar esse diploma? Olha, com muito prazer. Está aqui, ó. Então, uma conquista inestimável, né, professor? Realmente, realmente. Isso tudo é aquele trabalho que você plantou, aquela semente que você plantou na cidade, sempre almejando o melhor, dando o máximo de mim para poder contribuir, não só para a educação, a cultura, o lazer, e também fazer algo para o turismo daqui de Amparo. Bem, eu gostaria que você falasse um pouquinho então sobre a história da fanfarra. Você como um organizador de fanfarra, você como aquele cara que dava toda a orientação e acompanhava o desenvolvimento, né, desses jovens que brilharam tanto aí em desfiles da cidade, fora de Amparo, enfim, eram sempre convidados exatamente pela capacidade, pela competência dos músicos que você criou lá. Bom, vamos falar assim, vamos começar do começo. Nós, como alunos que fomos, sempre tem um professor para se espelhar. E o meu professor, o meu mestre, foi o professor Mário Morandi, de saudosa lembrança. Ele me ensinou tudo e que me levou a que eu seguisse para a educação física, porque também estava envolvido em esporte desde pequeno. A fanfarra foi um fator que também ele me levou para a fanfarra. Eu comecei tocando caixinha. E daí, como eu gostava de natação, e o porte físico era mais desenvolvido, destacava entre a minha turma, e um belo dia ele chegou com uma corneta e falou assim, ó, daqui para frente você vai tocar corneta. Eu falei, mas corneta? Tudo bem. E eu comecei em 62 e durante 38 anos eu não parei mais. Principalmente a escola da qual eu mais me dediquei e formei também no liceu. Eu fiz todas as grandes festas do liceu, convidado pela professora Neuza Natariani, que mesmo estando longe de Amparo, trabalhando fora, ela sempre conseguia trazer eu de volta para o liceu para que a fanfarra se apresentasse nos desfiles memoráveis que foram marcados em 1975 anos, 85 anos e não tão distante assim, o centenário do liceu. Foi um grande prazer, foi uma coisa maravilhosa. E essa convivência com os jovens, não só como professor,
de educação física, mas como instrutor de fanfarra e, de certa forma, um maestro, que você que cuidava disso também. Essa relação era saudável? Você tinha facilidade em conversar, em lidar com a juventude? Certamente que existe o lado do professor, existe o lado do profissional, ele existe o lado do ser humano. É difícil você ter, numa escola, com 200, 250 alunos, ter uma fanfarra de 40 instrumentos, atender todo mundo. Então, a gente procurava fazer uma forma de teste para que pudesse substituir aqueles que iam saindo da escola. Mas era difícil porque os ex-alunos voltavam para a escola. E aqueles que estavam lá já sabiam todos os toques da fanfarra. Era muito difícil realmente. Mas assim, a fanfarra ensina muito ao aluno a disciplina, a formação, o respeito para com os colegas e também o amor à pátria. Porque numa fanfarra, ela é o coração de um desfile, de uma escola. E quando você está na rua, você tem todos os pelotões marchando no ritmo da fanfarra. Então é muito importante, não só para a escola, mas para os alunos da escola, de ter uma fanfarra bonita e bem preparada, como daqueles que participam da fanfarra também. Ok, muito obrigado, professor Giba. Nós vamos para uma mensagem comercial. Na sequência, a gente volta com o segundo bloco da nossa entrevista. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV. Apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. Estamos recebendo hoje no programa do Jota, pela Ponto Shop Web TV, o nosso companheiro, nosso amigo, o professor Giba Daolio. Giba Daolio, você como professor passou por praticamente todas as escolas estaduais do município de Amparo e fora de Amparo também. Se não me engano, se não me falha a memória, você trabalhou também no Esporte Clube Pinheiro de São Paulo. Sim, foi uma experiência maravilhosa. Lá eu pude conhecer outros técnicos de nível internacional e conhecer atletas que disputavam Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. Um deles eu tive a honra e a oportunidade de conhecer o João do Pulo. E ele, todas as tardes, ia na pista de atletismo do clube fazer seus exercícios e os alunos todos, de todas as escolinhas que tinham, de basquete, handebol, voleibol, tênis, parava. O clube praticamente parava para ver aquela figura esguia, saltar tão longe como ele fazia com propriedade. Aliás, medalhista olímpico, né? Foi uma passagem inesquecível no Pinheiros, do qual eu fui professor de basquetebol. Eu dava aula nas escolinhas, eu era responsável pelo setor
do Centro de Treinamento Desportivo da parte de basquetebol. Foi uma experiência maravilhosa também. E falando em escolinha, né, nós tivemos recentemente essa tristeza enorme, né, lá no Ninho do Urubu, do Flamengo. E você, como professor também de escolinhas, né, de futebol, de basquete, etc., como você viu esse incidente, esse problema todo, essa desgraça, vamos dizer assim, que ceifou a vida de 10 jovens, né, e ceifou a vida desses jovens que tinham sonhos não só para eles, mas sonhos para a própria família. Como que você vê essa questão, Giba, vamos dizer assim, com todo respeito, né, mas esse amontoado de gente nas escolinhas, os clubes faturando milhões e milhões e milhões, os atletas ganhando, os profissionais já ganhando uma fortuna por mês, e essa garotada amontoada num trailer, praticamente um trailer. Olha, é lamentável. É com muita tristeza que a gente vê episódios como esse e outras fatalidades que estão acontecendo no país, principalmente que quando envolve um esporte. Infelizmente, no país nosso, o Brasil não tem cultura esportiva. Tudo que é feito aqui é feito de imediatismo, tudo feito ligando a interesses de empresários, presidentes de clubes, tudo que envolve. O esporte amador já é um pouco mais definido, já é outra cabeça, é outra cultura. Eu não quero dizer que no futebol, em alguns clubes não seja assim, mas o que a gente vê no futebol é exatamente isso. São milhões e milhões de reais de dinheiro que vá para a contratação de um atleta, na preparação de um elenco, não é? E você vê o resultado de uma fatalidade como essa, como o Flamengo, um dos clubes mais queridos do Brasil e do mundo, tem torcedores no mundo todo, aconteceu o que aconteceu. É verdade. Professor Giba, ainda dentro dessa questão do esporte, né, e das fatalidades, você estava comentando sobre o João do Pulo, e ele também foi vítima de uma fatalidade, né, porque um motorista embriagado o atropelou, ele acabou perdendo uma das suas pernas, né, e no fim me parece que ele entrou em depressão e acabou também falecendo vítima da depressão, mas principalmente por causa desse acidente que ele teve. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, já que você, como professor de educação física, tem uma vida pautada na qualidade de vida, né? E recomendar essa moçada aí, questão da direção, o cara está embriagado e se mete a dirigir e colocar em risco vidas preciosas. Todas as vidas são preciosas, mas eu me recordo muito bem que houve uma comoção geral na morte do nosso campeão olímpico, que era o João do Pulo. Do caso do João do Pulo, um acidente lamentável, não é? Uma pessoa dirigindo alcoolizado, isso para qualquer ocasião não se deve, jamais. Você vai tomar seus aperitivos no bar e tal, mas jamais dirigir. Outro caso que eu posso citar para você, meu amigo Melo, é o Ayrton Senna, um ídolo, um profissional, o país parava aos domingos para assistir as corridas de Fórmula 1. E um acidente fatal ceifou a vida desse piloto maravilhoso que foi Ayrton Senna, respeitado até hoje no mundo todo. Então, quando a gente tem um grupo de alunos ou de atletas na mão, a gente sempre passa as recomendações de todo cuidado com o acidente. Ok, nós vamos para mais uma mensagem comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do programa do Jota.
Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. AN Comunicação. Gravação de cursos, Vídeos institucionais. gravação de programas para a TV, apresentações e shows, gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. O programa do Jota está recebendo hoje o professor Giba da Olio. Ô Giba, nós estávamos falando aí sobre o trágico acidente que ceifou a vida do Ayrton Senna, mas nós temos aí dentro das escolinhas de futebol, de basquete, enfim, de todos os esportes, recomendações especiais dos professores, dos técnicos. Nós tivemos recentemente um caso muito parecido, né, de um acidente fora da modalidade que o camarada praticava, que é o Schumacher, e também daquela campeã olímpica brasileira. Então, fala um pouquinho também, passa essa recomendação para aqueles que estão praticando esportes e que acham que no esporte a gente pode tudo, mesmo sem prestar atenção em nada, que nada vai acontecer de ruim. Todos eles que você citou são profissionais das suas áreas. Eles sabem dos riscos, qualquer corredor que envolve riscos maiores, e dos atletas, que o cuidado para não se machucar, né? Ter uma contusão, não é? Um mal-estar, ficar fora de uma competição, ser cortado de uma seleção. Então, toda vez que a gente se dispõe a sair fora do seu métier, do seu esporte, para praticar um outro esporte ou recrear com outro esporte, é sempre preciso de... Cuidado redobrado, né? Cuidado redobrado. Não é porque é um atleta, um exímio atleta, que não vai acontecer nada. Ele pode sair de bicicleta e levar um tombo de bicicleta, mas o cara é campeão de Fórmula 1. Você vê, ele caiu com esqui, não é? No caso do Schumacher. Mas ele nasceu, foi criado e viveu num país que tem neve, que esquia. Todos eles aprendem desde pequenininho já a esquiar. Uma fatalidade. E é uma fatalidade. E o que acontece também eu estou sempre citando aqui o profissional de educação física, o professor de educação física. Os monitores hoje, que está cheio de monitor, os famosos boleiros que pendura pito no pescoço, aquela coisa toda, não tem preparação psicológica, nem pedagógica e nem técnica para exercer esse tipo de função. Fazem isso para quebrar galho. Quem é que quebra o galho deles? São os dirigentes. Então, são péssimos dirigentes. Então, eu quero deixar para os pais desses garotos que pretendem seguir uma escolinha, entrar numa escolinha, procurar saber da escolinha, do clube, tirar todos os dados, quem são os professores, quem são os dirigentes, porque pode acontecer um acidente, ele está praticando o esporte e achar que é bonito, uma bola de basquete, uma bola de vôlei ou de futebol, e estar distraído e simplesmente a bola atingir o nariz, pode atingir um olho, quebrar um dedo. Então, tudo é possível acontecer, desde que você seja um profissional da área e que você saiba lidar com isso. Vamos falar um pouquinho também sobre as suas atividades aqui no município de Amparo, no campo tanto do esporte quanto do lazer e do turismo. Eu me recordo muito bem que quando eu ainda era secretário de Esportes e Turismo, naquele tempo era diretor de Esportes e Turismo, você tinha uma equipe de voleibol campeã. Eu gostaria que você falasse um pouquinho daquele período em que você dirigiu e de forma tão brilhante o voleibol amparense. Eu acho que em todas as rodas de esporte, o que eu menos falo é de futebol.
Eu acho que tem muita gente expert para falar de futebol. E eu falo com a maior satisfação, o maior prazer, o tempo em que nós tivemos no Departamento de Esporte e Turismo, do qual eu fui convidado pelo prefeito da época, o Dr. José Carlos Oliveira, muito amigo, muito dinâmico, interessado em esporte, interessado em uma cidade. E no Irapuã, eu era supervisor de esportes. Na época, passei por vários presidentes e todos eles me deram total apoio para trabalhar, principalmente com escolinhas de natação, basquetebol e voleibol. Então, nós formamos várias equipes dessas modalidades que foram representar a cidade em jogos regionais e jogos abertos. Então, o Irapuã era tido como referência na cidade e referência para a prefeitura também. Então, através do Departamento de Esportes e Turismo, da qual tive o prazer de trabalhar, e onde trabalhar com meu amigo, professor J. Mello, lá nós pudemos desenvolver o que a gente não conseguiria fazer com um clube, simplesmente, porque não tinha tantos recursos para isso. Então, nós conseguimos levar boas equipes para representar a cidade, não só de voleibol, como de basquetebol, como de natação, de xadrez e damas também. Então, foi uma fase espetacular e também nós conseguimos levar, e eu insisti tanto para o Melo, que eu queria tirar o voleibol, ao invés de fazer campeonato em ginásios fechados, fazer na praça. E o J. Mello incorporou essa ideia e nós levamos e nós fizemos o voleibol na praça, que foi um sucesso estrondoso, até a coordenadoria, do qual eu fiz parte como árbitro de basquete e voleibol, vieram para cá para saber o que é que estava acontecendo, o que nós fizemos para levar tanto público para assistir um voleibol ao ar livre. Isso foi muito bonito, foi uma massificação do voleibol em Amparo. Sem sombra de dúvida, foi um período maravilhoso. Mas a gente vai para uma mensagem comercial, na sequência a gente volta com o último bloco do programa do Jota, que entrevista hoje o professor Giba Daolio. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV. Apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje o professor Giba Daolio. Ô Giba, nós tivemos boas experiências na parte esportiva, mas também você teve a gentileza, né, de aceitar o nosso convite e foi diretor de esportes e também foi diretor de turismo da cidade de Amparo. E como diretor de turismo, muitos eventos aconteceram aqui. Nós tivemos aí, com o apoio daquela época do FUMEST, né, a virada do ano, que era maravilhosa, festival de pipa, pássaros, peixes e flores no Jardim Público, enfim,
Você gostava daquilo que você fazia, Giba? A equipe nossa de trabalho, você considerava uma equipe profissional? Olha, era mais que profissional, era uma família. Nós não tínhamos tempo ruim. Sábado, domingo, feriado, madrugada. Domingo, feriado de madrugada. Mas era uma atividade, atrás da outra, em finais de semana. Questionavam, mas como que vocês vão fazer todos esses eventos aí? A cidade é pequena, não vai todo mundo. Não, e tinha espaço para todo mundo. Era campeonato de truco, era bola e viola nas fazendas, era campeonato varziano, era... E sem hora extra, né? É importante frisar isso. Diante das câmeras. Sem Mas hora nada extra. disso, né? Nós concordamos com isso. Sim. Porque, além do mais, o J. Melo sempre nos colocou, sempre foi muito sincero conosco, como diretor do departamento. E, olha, gente, é isso que nós vamos fazer. Se alguém não está disposto, tudo bem, sem problema nenhum. Mas não tinha isso não, nós tínhamos uma grande equipe. E ele já citou alguns dos eventos que aconteceram, como outros, a Mãe Amparense. Nós fizemos um evento com a Mãe Amparense, nós repaginamos, não é? Nós convidávamos todas as mães que foram homenageadas, né, vivas, homenageavam todas elas, juntamente com a mãe eleita pela Associação Comercial. Obrigado. E também nós íamos até o cemitério depositar um vasinho de flor a cada mãe amparense já falecida. E no final da noite reuníamos numa praça ali no Largo do Rosário, no Palanque, para homenagear as mães, com uma banda de música, Corporação União Amparense, com entrega de presente, de mimos. Foi um evento que marcou muito. E tantos outros eventos, como ele citou, peixes, pássaros e flores, a gente procurava trazer eventos de turismo para a cidade. Nós trouxemos para cá, para Amparo, o Pan-Americano de jogo de damas. Nós temos a felicidade de ter o professor Ferrinho, hoje está com uma certa idade, mas ele também foi o baluarte que conseguiu trazer para cá um campeonato pan-americano de jogo de damas que foi realizado aqui em Amparo. Foi um sucesso enorme, Canadá, Suriname, Argentina, veio também México, Estados Unidos, o Cooperman era um campeão pan-americano. Então foi, tantos outros, né? Você está falando de tantos outros, corridas de bicicleta, era tudo de tudo. Foi muito bom participar da época do Departamento de Esportes Livres, juntamente com o professor J. Melo. Ô, Giba, nós temos um tempo ainda razoável para a gente falar um pouquinho também sobre Escola de Samba. Eu sei que você foi um dos fundadores e foi também presidente da Escola de Samba da Estação. Posteriormente, você foi presidente do Amparo Atlético Clube e atualmente você é presidente da Associação Esportiva Irapuã. Então, gostaria que você, nesses 2 minutos que nós temos de restantes, você falasse um pouquinho sobre cada uma dessas experiências. Começando, evidentemente, pela Escola de Samba da Estação. Claro, a Escola de Samba da Estação, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Estação, ela foi fundada por acaso. Um dia nós estávamos na Praça Padassale com os amigos, batuqueiros, Teto, Puvi, Foguinho, Dr. Hélio, Brunelli, o Ayrton Consoli, o Ivano Ebsoli, Chico Porto, e o Chico Bola, todos nós fazendo batucada. Aí, de repente aparece o Dr. Mazini. O Dr. Mazini morava ali na rua Albino Alves, e ele ficou lá olhando a gente batucar. E ele simplesmente falou: mas escuta, vocês têm escola de samba? Não, nós estamos fazendo uma brincadeira. E por que vocês não fundam uma escola de samba? E aí tudo começou. Dr. Mazini, e ele falou: mas como é que faz para a escola de samba funcionar? Precisa começar a comprar instrumento, e reunir um pessoal, um livro de ouro para começar a comprar os instrumentos e tal. Ele falou: então faz o seguinte, compra o livro de ouro lá, amanhã passa no meu consultório. E ele foi o primeiro, tem guardado até hoje, está no museu, e ele doou na época 1000 cruzeiros.
Era um dinheirão, 1.000 cruzeiros. E a escola de samba apareceu no carnaval, e a escola de samba da estação, modéstia à parte, revolucionou o carnaval, porque era um curso que subia a Rua 13, e a gente teve a oportunidade de mudar o Carnaval de Amparo com concursos, com adereços, com carros alegóricos e tudo mais. Foi uma fase maravilhosa para a cidade de Amparo. Ok, Giba, fala um pouquinho agora sobre o Carnaval do Irapuã que vocês vão realizar. Olha, o Carnaval do Irapuã, também, eu voltei no Irapuã como presidente, já estou lá há algum tempo, e a nossa diretoria sempre teve a preocupação de resgatar alguns eventos que marcaram não só o clube, mas a sociedade amparense. E o Carnaval é um deles, principalmente a matinê. Então nós começamos com o Carnaval com 4 noites e 2 matinês, sempre com as marchinhas tradicionais, frevos, etc. E esse ano aqui, nós vamos fazer uma noite só, infelizmente a história do Carnaval todo mundo sabe, eu não vou repetir aqui, e nós vamos fazer uma noite diferenciada, porque a gente tem que dançar conforme a música. Então, qual o dia e o horário da noite e qual o dia e o horário do matinê? O baile de carnaval vai ser no sábado, dia 2, a partir das 22 horas, é o Carna Flash, mistura de carnaval tradicional com flashback, e as 2 matinês tradicionais matinês, no domingo e na terça-feira, toda criança fantasiada recebe um kit de confete serpentina. E eu convido a todos para participar desse carnaval, que é um carnaval para a família, com segurança e com tranquilidade. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação no programa do Jota. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui e reviver os bons momentos dos tempos áureos do carnaval, do esporte, do lazer, enfim, do turismo no município de Amparo, que agora retoma na atual administração e espero que faça também, ou repita o sucesso que nós conseguimos naquela época. Muito obrigado, professor Giba. Eu que agradeço. E a todos vocês, internautas, por terem nos acompanhado aqui através do Ponto Shopping Web TV. Obrigado.